surgem grupos querendo recuperar aquilo que está faltando. Esses grupos que tentam recuperar o que está faltando, principalmente as mulheres que começaram com esse movimento, falando assim, peraí, a gente está numa sociedade que a gente não tem vários direitos, que tem várias coisas que estão erradas, então o meu corpo não é respeitado, eu trabalho numa empresa que para eu ser mais operacional, eu tomo remédio para eu não menstruar, né, para eu não engravidar, para eu trabalhar como um homem. Mas acontece, gente, que o ciclo de uma mulher é diferente do ciclo de um homem. Mas essa mulher, para ser competitiva e render o mesmo trabalho que um homem, ela muda a sua parte hormonal, às vezes, para trabalhar como um homem e não ter oscilações hormonais durante. Então, tem um momento que elas descobrem isso e falam assim, peraí, a gente quer recuperar esse nosso lado feminino. E aí, o que acontece nesse momento que elas dizem que vão recuperar esse lado feminino? Criam-se esses grupos que a gente fala que são do sagrado feminino, que é olhar para o sagrado feminino. Até aí, tudo certo? Tudo certo. Só que não existe, aí acontece um problema. Né? Eu atendo muitas pessoas de grupos diferentes de sagrado feminino. E até de alguns que criaram um sagrado masculino. O que acontece é que, quando você cria um sagrado sem o outro, aquele sagrado não existe como sagrado. Vou explicar isso para vocês de outra maneira. Não existe sagrado feminino sem masculino. Assim como não existe sagrado masculino sem feminino. Quando você tenta polarizar para um lado só, isso em si já é um desequilíbrio. Então a tendência dos grupos que enxergam o sagrado masculino e feminino como duas polaridades que se completam, seja um grupo feminino ou um grupo masculino, é de buscar o equilíbrio dessas polaridades internas. Agora, se a tendência é das pessoas tentarem criar a questão do sagrado, desconsiderando o outro, por exemplo, as mulheres estão revoltadas porque a sociedade é mais machista, elas criam um sagrado feminino. O que acontece com muitos desses grupos de sagrado feminino? Se não consideram o elemento masculino dentro delas mesmas, ele se polariza, né, de uma maneira, desconsidera o outro, continua sendo um desequilíbrio. E aí nós temos grupos que acabam se tornando grupos femininos que servem para falar mal dos grupos masculinos. Entendem? São críticos com relação ao lado masculino. Isso aí, o sagrado deixa de existir. Porque vira uma guerra de sexo. Né? Vira homens contra mulheres, mulheres contra homens, cada um defendendo o seu território, querendo o seu espaço. Isso, gente, de sagrado não tem nada. Então ninguém consegue conciliar um grupo de sagrado externo, masculino ou feminino, se dentro dessa própria pessoa ela não conseguir integrar as duas polaridades. Se você integra só a sua polaridade biológica, por exemplo, eu sou homem, por exemplo, eu integrasse só o lado masculino, só a frequência masculina, né, de demarcador de território ativo, solar, né, sem trabalhar o lado lunar, que acolhe, né, que tem mais a ver com a frequência que é do yin, que é feminina, aquilo é uma pessoa descompensada nos seus fluxos. E essa pessoa, quando criar grupos, a liderança dela será uma liderança descompensada. Então, uma mulher também, que tem a revolta, né, de sentir que foi oprimida, e dentro dela, ela tem a revolta com o lado masculino, que é recuperar o lado feminino dela, mas ela não equilibra masculino e feminino dentro dela. Ela acaba, às vezes, até exacerbando o masculino dela, achando que ela está trabalhando o feminino, querendo delimitar território, ser muito ativo. E essa pessoa cria um grupo, polarizando essa energia, esse grupo não tem equilíbrio. Gente. Esse grupo é um grupo que está trabalhando uma polaridade. E isso não vai ter equilíbrio. Entendem? Então, antes da gente olhar como a gente está trabalhando em grupo de equilíbrio, de polaridades, que isso é necessário, o respeito das duas polaridades, como é que eu trabalho essas polaridades dentro de mim? Como estão os meus lados de energia solar e lunar? Como está o meu yin e meu yang? Como está o equilíbrio daquilo que é ativo dentro do meu campo com aquilo que é passivo? Com aquilo que demarca um território com aquilo que acolhe. Né? Energias masculina e feminina. Como que está o equilíbrio disso dentro da gente? Porque se isso já está desequilibrado dentro da gente, quando eu for para um grupo que eu chamo de sagrado, saibam que de sagrado esse grupo não vai ter nada. Ele é apenas uma manifestação do meu desequilíbrio.